Capítulo 156. Finalmente feito o segundo estágio de treinamento. Então ele passou para o elenco de amplificação. A arte de lançar vários feitiços é vinculá-los, para que atuem sobre uns outros e criem um efeito de amplificação. Pode ser dentro do mesmo feitiço, o que é mais fácil, ou entre feitiços diferentes, o que é mais difícil. As bolas de fogo podem ser amplificadas por rajadas de ar ou ciclones de vento. Também pode ser amplificado por outro feitiço de bola de fogo. Quanto mais feitiços semelhantes se combinam, mais instável o feitiço se torna, mas ainda é mais fácil amplificar um feitiço com outro exato do que com um feitiço diferente. Vale a pena notar que alguns feitiços que não podem ser lançados em vários níveis podem ser usados em uma combinação delicada para amplificar um ao outro. Eles não podem ser selvagens ao mesmo tempo, mas podem ser lançados um após o outro para amplificar seus efeitos. É tudo uma questão de tempo e coordenação. Ele é obrigado a encadear 4 feitiços para passar no lançamento amplificado. Isso geralmente leva meses, para uns desafiantes determinarem uma combinação adequada e realmente executá-la. Ele simplesmente reciclou uns 4 feitiços que usou para conjuração múltipla. A combinação deles criou um pequeno ciclone de gelo mortal e existo que levou 1 minuto para ser realizado. Ele seguiu em frente depois disso. Ele começou o último regime com o mínimo de entusiasmo. Ele simplesmente não estava se sentindo animado com os desafios. O regime de pressão da mente exige que ele realize alguns atos físicos exaustivos enquanto está sob constante ataque espiritual. Uns atos físicos exigem sutileza, como correr na água e desafios de equilíbrio, mas o ataque espiritual dificultará muito a concentração. Supõe-se que ajude uns desafiantes a desenvolver uma resistência espiritual competente e fortes defesas mentais. Sua capacidade de foco e concentração também receberá um impulso através do exercício. Soverik nunca poderia receber um impulso de algo assim. Mesmo os transcendentes não podem receber um impulso disso, muito menos a alma de um deus da origem. Ele simplesmente seguiu uns movimentos e encerrou o dia. Finalmente terminei, disse Soverik ao fechar a sala de treinamento atrás de si. Sim, você está. Você completou o regime necessário para passar para o próximo estágio. Seu desempenho quebrou todas as regras e convenções. Pareceu-me que o treinamento de técnicas espirituais não foi um desafio para você. Então, espero que você encontrará um desafio em seus próximos dias. Wendy disse. Obrigado. É uma coisa legal de se dizer. Acho que te vejo por aí. Duvido. Meu trabalho acabou com você. Mas tudo pode acontecer. Adeus. O Golem disse e então se afastou. Soverik decidiu ver seus irmãos, antes de passar para a próxima fase de treinamento. Ele não os está visitando para aliviar seu tédio, mas para checá-los. Ele pode não vê-los novamente até terminar seu próximo estágio, se não os verificar agora. Mila apreciará o esforço e, ele sempre poderá usar o fato de ter verificado os filhos dela no futuro. Ele vai economizá-lo e usá-lo para obter alguns benefícios dela. Ele foi direto para o quarto de Litori, mas não havia ninguém por perto. Gaster também não estava por perto. Ele decidiu checá-los na sala de treinamento preparatório. Foi então que ele notou algumas pessoas correndo em uma determinada direção a caminho da sala de treinamento preparatório. Ele não é do tipo que acompanha as correntes públicas, mas ficou intrigado. Essas pessoas devem ser atraídas por algo que as levou a gravitar em uma única direção. Em um lugar como este sem nenhuma forma de entretenimento, algo assim também pode interessá-lo. Então ele foi na direção em que todos estavam se movendo. Ele se deparou com uma grande multidão de cerca de 1000 pessoas em uma grande sala. Ele ficou surpreso, porque não sabia que havia tantas pessoas na academia. A sala parecia um coliseu com assentos em torno de uma plataforma elevada que parece ser um ringue de luta. É uma arena. Porque nunca ouvi falar disso. Ele se sentou na borda da arena, posição que fica a quase 100 metros do ringue de luta. Sua visão é boa o suficiente para ver claramente o que está acontecendo no centro da arena. Sua audição também é boa o suficiente para captar pequenas informações da cacofonia. A capacidade de se comunicar com o sentido divino não refreou seu entusiasmo de gritar e aplaudir. O alcance do sentido divino é muito curto neste estágio de refinamento, enquanto as ondas sonoras podem viajar mais longe. Há algumas coisas que são melhores ditas com a boca do que com o sentido divino. Pelo que ele pode perceber, esse evento é uma ocorrência rara.
A arena só pode ser aberta por alguém que esteja na terceira fase do treinamento, para a qual Soverik acaba de se classificar. O estágio é chamado de estágio de proficiência em luta. Uns estagiários nesta fase desafiam uns aos outros e usam esta arena para lutar. Seus desafios acontecem algumas vezes em um mês. É somente nessa ocorrência essas pessoas podem se divertir um pouco. É por isso que mais e mais pessoas estavam entrando na arena para assistir à luta. Ele também ouviu falar sobre um menino macaco sábio de batalha azul que tem sido destruído aqui nos últimos meses. Ele suspeitava que eles estivessem falando sobre Gaster. Ele se concentrou na partida em andamento. Havia 2 macacos sábios de batalha no ringue brigando. Um deles tinha pelo azul e usava um traje de batalha leve que é mais tiras do que roupas defensivas. Seu oponente é outro macaco sábio de batalha vestido com uma túnica vermelha que combina com seu pelo. O oponente tinha um pelo longo na cabeça que não ajudou em nada Soverik a determinar seu sexo. Se havia uma maneira de determinar o sexo entre uns macacos sábios de batalha, então Soverik não sabia disso. A diferença de sexo começa a desaparecer na maioria das raças quando atingem o nível transcendente. Esse também é o nível mais baixo necessário para uma linhagem. Os transcendentes podem mudar facilmente sua aparência, altura, peso e massa muscular, desde que tenham energia suficiente. Essa mudança é temporária, mas se torna permanente quando um organismo atinge o nível de Deus de origem. Somente se a habilidade divina de uma raça estiver ligada ao seu sexo, as diferenças sexuais prevalecerão. O processo de refinamento afeta diferentes raças de maneiras diferentes. Um de seus efeitos são as características físicas. A variante original dos macacos sábios de batalha só desenvolve características femininas visíveis, como glândulas mamárias, quando estão grávidas. Em qualquer outro momento, você não será capaz de diferenciar um homem de uma mulher, a menos que verifique sua genitália. Ele só sabia que Kayla é uma mulher porque Goto disse a ele. Mila nem apresentou nenhuma mudança física quando estava grávida, exceto por um estômago inchado. Felizmente, ela evoluiu para um estágio em que seus bebês não precisavam mais dela para sobreviver. Ou então, eles teriam morrido de fome quando bebês porque seu mão não estava produzindo leite. Portanto, Soverik não consegue diferenciar os sexos dos macacos sábios de batalha, mas ele não se importa. O sexo dificilmente importa nesta sociedade. Certamente não quando você se torna um deus da origem. O guerreiro de pelo azul segurava um machado com as 2 mãos e lutava com abandono selvagem. Ele era um furacão de movimento. Ele atacou em uma rajada de golpes com cada braço sempre se movendo em conjunto. Mas ele sempre errou. A maioria de seus golpes atinge o solo em vez de seu oponente. O chão racharia com a força de seus golpes, mas depois se curaria. O ringue de luta foi encantado com propriedades de autocura. Seu oponente com o longo pelo vermelho encaracolado, empunhava uma única lâmina que ele usava com grande efeito para resolver uns ataques do inimigo. Ao contrário do guerreiro azul que se movia com o ímpeto de uma tempestade, o guerreiro vermelho era calmo e preciso. Mas havia força por trás de cada um de seus golpes de lâmina, o suficiente para bloquear o machado em um golpe direto. Eles cruzaram as armas muitas vezes em uma chuva de faíscas. O guerreiro azul era agressivo em sua postura e em suas ações. Ele pressionou o vermelho de novo e de novo. O vermelho cedeu terreno, mas sempre conseguiu escapar ileso. O guerreiro vermelho desviou de todos os golpes que pode e aparou o que não pode. Eles lutaram sob uns aplausos da plateia. O público assobiou e gritou. A arena estava cheia da empolgação contagiante da violência. Aqueles na plateia, provavelmente, têm muitas emoções reprimidas devido a regimes de treinamento frustrantes. Soverik achou tudo divertido. Isso não é tão ruim. A luta é uma válvula de escape para essas emoções reprimidas. Ele sabe como a pista de obstáculos foi frustrante para ele, então essas pessoas precisavam da saída mais do que ele. Qualquer um ficará frustrado com o ataque rápido dos sapos titânicos. Capítulo 157 Rivalidade de linhagem. A luta foi emocionante e a multidão adorou, mas Soverik ficou entediado rapidamente. Ele já podia adivinhar quem iria ganhar. O guerreiro azul é, sem dúvida, forte e cheio de energia, mas a maior parte de seu poder está sendo desperdiçado na luta. Ele é rápido, mas seu oponente é capaz de atravessar a barragem de golpes de machado com uma calma que é rara para alguém com afinidade com o fogo. Em vez disso, a explosão esperada de seu comportamento está concentrada nos golpes de lâmina do guerreiro vermelho. Ele está brincando com ele.
Soverik balançou a cabeça. Houve muitas ocasiões em que o guerreiro de pelo vermelho poderia ter despachado o azul, mas ele se conteve. Provavelmente por cautela, ou por uma decisão de cansar o outro. Ele duvidou que fosse por inépcia, já que o guerreiro de pelo vermelho mostrou um julgamento impecável durante a luta ao desativar ataques com o mínimo de esforço. Pode ser arriscado, mas ele poderia deslizar aquela lâmina dele para trás da guarda do portador do machado. Ainda assim, o guerreiro vermelho estava se segurando. A luta foi divertida de assistir, embora ele já soubesse o resultado da luta. Os dois são melhores guerreiros do que ele, mas ele ainda os venceria. Eles não estavam lutando com feitiços, que é o forte dele. Ele iria explodi-los com feitiços. Os estagiários podem ter aprendido a usar feitiços, mas preferem armas físicas. Há duas razões principais para essa preferência. Embora a luta física exija resistência e os feitiços exijam energia espiritual, ambos exigem concentração. Lançar feitiços e mover o corpo são muito difíceis de conseguir neste estágio. A concentração é um recurso limitado que não pode ser gasto nas duas opções ao mesmo tempo, nesta fase de refinamento. A outra razão é o tempo de conjuração. Um segundo é muito tempo para lançar um feitiço enquanto você está parado. Os caças neste estágio podem se mover a uma velocidade máxima de 150 metros/s. Pode demorar um pouco para eles acelerarem até esse ponto, mas sua aceleração é suficiente para desviar facilmente de qualquer coisa que você jogue neles e seu ímpeto é suficiente para quebrar as defesas com um único golpe. Essa disparidade não ocorre em todas as raças, mas uns macacos sábios de batalha têm uma vantagem no combate físico. As coisas mudarão quando se tornarem entidades de mana. Nesse estágio, um indivíduo arquiva uma unificação com mana como nenhum outro. Eles inspiram mana e o mana flui em suas veias. A força dos feitiços vai disparar e o tempo de conjuração pode se tornar instantâneo. Torna-se uma necessidade estar familiarizado com os feitiços nesse ponto. Uma razão menor pela qual eles não se concentram em ambos é o tempo e o esforço. O foco em ambos os feitiços e força física significará menos tempo gasto em cada um para treinar e aprimorar. A elaboração de feitiços requer tempo e prática para se tornar um especialista nos feitiços, também precisa de meditação constante para aumentar o poder da alma. Soverik não é atormentado por essas inadequações. Ele tem concentração suficiente para mover leis, lançar feitiços e, se mover não passa de amendoim para ele. Ele também não precisa praticar feitiços e seu poder de alma não falta. É o oposto, ele está tentando chocar sua alma, para deixar seu corpo acompanhar. O guerreiro vermelho venceu exatamente como Soverik suspeitava. A multidão aplaudiu enquanto alguns vaiavam. O barulho aumentou para outro nível quando o guerreiro de pelo vermelho segurou sua lâmina no pescoço do guerreiro azul ajoelhado. Ele finalmente derrotou o guerreiro azul. O vermelho esperou que seu oponente ficasse cansado e desleixado antes de partir para o ataque. Seus ataques eram rápidos e precisos como sua defesa. Ele não perdeu tempo em desarmar os braços de seu oponente com golpes explosivos de lâmina. Ambos estavam ofegantes pelo esforço, mas o guerreiro do borrão estava visivelmente mais fraco que o outro. Seus braços balançavam impotentes ao seu lado. Eles tinham um corte profundo que chegava ao osso em cada um deles e o sangue vazava descontroladamente. Ele não estava em perigo de morrer, mas ficará enfraquecido por um tempo até se curar. O guerreiro vermelho estava ofegante, após aquela explosão de esforço. Parece que ele tem pouca resistência, então, ele estava esperando o momento certo. Soverik finalmente entendeu porque o guerreiro vermelho estava se segurando. O guerreiro vermelho falou: "Você foi derrotado novamente, por mim. Esta é sua quinta derrota, contra mim. Conceda e admita que minha linhagem é superior à sua." Soverik revirou os olhos. É uma rivalidade de linhagem. Achei que fosse algo sério. O guerreiro de pele borrada parecia que iria engolir suas fezes em vez de admitir a inferioridade de sua linhagem. Ele gritou com a pouca energia que tinha e disse: "Nunca. Nunca vou admitir tal coisa. É um absurdo e prefiro morrer a permitir que tal desonra à minha linhagem seja permitida." Outros macacos sábios de pelo azul se destacaram da multidão para aplaudir sua bravura. Alguns de pelo vermelho também se levantaram em apoio ao outro. Essas pessoas não têm os mesmos pais, mas o vínculo de sua linhagem os aproximou mais do que os mesmos pais. Também os fez adquirir rivais vitalícios. Pelo vermelho levantou a mão para silenciar a multidão.
Então ele disse: quanta perda você receberá, antes de admitir sua inferioridade? O guerreiro azul bufou. Que inferioridade? Por gerações, minha linhagem triunfou sobre a sua. Você teve a sorte de me vencer. Sua pequena vitória não pode virar a maré a seu favor. Só provou que os pobres também podem ter seus dias de sorte. O guerreiro vermelho ficou com raiva disso, então ele chutou o lutador guerreiro azul na lateral da cabeça, nocauteando-o. Uma coisa é se recusar a admitir a inferioridade, mas chamar seu superior de pobre sortudo é outra coisa. Então o guerreiro vermelho deixou o ringue de luta e a arena. Algumas pessoas foram verificar o guerreiro azul enquanto a maioria começou a sair. Soverik permaneceu em seu assento e observou enquanto as pessoas deixavam a arena. Há apenas uma saída e ele espera encontrar seus irmãos observando-a. Ele deve ser capaz de localizá-los, a menos que eles não tenham vindo aqui para assistir à luta. As pessoas lançavam-lhe olhares estranhos quando passavam por ele. Provavelmente era sobre seu pelo, mas ele não se importava com a opinião deles sobre ele, então manteve sua vigília. Ele viu Gaster conversando com outro sábio de batalha que não era Litori. Eles parecem estar discutindo sobre alguma coisa. Gaster estava tão absorto nisso que não notou Soverik. Ele não percebeu que havia um estranho macaco sábio de pele dourada com olhos multicoloridos sentado na entrada. Soverik estendeu a mão com seu sentido divino e puxou Gaster mentalmente. Gaster imediatamente se virou para ele. Ancião, é uma boa surpresa. O que você está fazendo aqui? Soverik percebeu que o corpo de Gaster estava cheio de vitalidade. Sua atividade celular estava tão alta quanto quando Soverik estava tentando formar seu núcleo de vitalidade. A parte estranha é que Gaster já tem um núcleo de vitalidade. Portanto, toda essa vitalidade extra é apenas sentar sem fazer nada. Soverik já podia adivinhar o que estava acontecendo com Gaster, mas ele ignorou. Vi assistir ao jogo e esperava encontrá-lo, respondeu Soverik. Aquele com quem Gaster estava discutindo notou que Gaster estava prestando atenção em outra pessoa. Ele também notou Soverik e começou a examiná-lo. Então ele disse a Soverik: aberração, você é parente desse perdedor de alguma forma. A expressão de Soverik não mudou nada e ele não poupou a atenção desse cara. Ele poderia ser educado se quisesse, mas certamente não será educado com um pirralho que não sabe o que é bom para ele. Onde está Litori? Ele perguntou a Gaster. Gaster coçou a cabeça em aborrecimento, antes de responder. Ela está na sala de treinamento. Soverik levantou-se. Isso é bom. Você terminou aqui. Eu estava esperando para ouvir o quão bem você está indo, antes de ficar absorto no treinamento. Estou quase pronto. A terceira roda finalmente não aguentou mais. Sua respiração aumentou, mas ele não atacou. Entendo. Você escolheu me ignorar. Não devo merecer sua atenção. Vou mudar isso quando você atingir o estágio de proficiência em luta. Os verdadeiros guerreiros falam com os punhos de qualquer maneira. Considere sua sorte que você sentiu minha falta se eu me formar antes que você possa chegar a esse estágio. Mas se você tiver o azar de me encontrar lá, então, eu retribuirei esta humilhação com muitas dobras. Bom dia. Ele disse enquanto fumegava. Então ele saiu imediatamente. Soverik finalmente olhou para o cara. Quem é ele? Ele perguntou a Gaster, quando eles deixaram a arena também. Gaster pensou, antes de responder. É ela. O nome dela é Vicky. Eu queria lutar com ela e esperava conseguir isso. Soverik tossiu. Ela é mulher? É a mesma que tem batido em você ou outra? Gaster corou. Você ouviu falar sobre isso, hein? Soverik assentiu. Todo mundo estava falando sobre isso. Ouvi dizer que as lutas foram sensacionais. Capítulo 158 não está disposto a admitir a derrota. Gaster suspirou. Então todo mundo está falando sobre as surras que recebi. É seguro dizer. Quero dizer, se eu descobrisse, então deveria ser comum agora. Gaster balançou a cabeça. Mas ela está se recusando a lutar comigo agora. Vicky foi promovida ao estágio de proficiência em luta recentemente. Talvez a notoriedade de nossas lutas seja o motivo pelo qual ela está recusando meu desafio. Ela disse que não sou um desafio para ela agora e nunca fui um. A única coisa que mudou é que vou deixá-la enferrujada ao ceder ao meu interesse em autoabuso masoquista.
Ela disse que embora fosse divertido liberar sua tensão me batendo, isso não deveria atrapalhar sua perseguição marcial. Então ela não é má. Ela tem uma boa compreensão de seus objetivos e do que é importante para ela. Ela não é cabeça quente como você. Espero que você tenha aprendido muito com ela. Soverik ficou impressionado com seu porte. Ela pode não ser capaz de controlar sua boca e o chamou de aberração, mas ela se manteve bem quando ele a ignorou. Ela tinha autocontrole e, obviamente, se importava mais com o poder do que com as sutilezas sociais. Além disso, ela foi tutora de seu irmão mais novo, o que o fez ter uma opinião favorável sobre ela. Além disso, ela não estava errada. Ele é uma aberração. Ela pode não saber o quanto ele é uma aberração. Mas isso pode mudar no futuro quando ele entrar na terceira fase. Gaster riu. Estou feliz que você não está com raiva por ela ter espancado seu irmão. Soverik ignorou o sarcasmo. De nada. Gaster balançou a cabeça. Parece que seu treinamento não mudou você. Você ainda é a mesma pessoa desagradável que eu conheço. Isso é bom. Ouvi dizer que o segundo estágio tem um jeito de quebrar as pessoas mentalmente e emocionalmente, mais do que o aspecto físico. Soverik acenou com a mão com desdém. Foi um pouco frustrante às vezes, mas eu superei. Gaster piscou. Você terminou o segundo estágio. Eu apenas fiz. Gaster piscou. Você o quê? Você está brincando? Você começou o segundo estágio há menos de 2 meses. Ouvi dizer que leva anos. Vicky passou 11 anos no segundo estágio. Soverik deu de ombros. Isso é Vicky. Eu não sou Vicky. Não me compare com os outros e não tente se comparar a mim. Estou além de comparação neste nível e estarei além de comparação também. Como isso é possível? Você gastou menos tempo nisso do que no estágio preparatório. Gaster ainda estava incrédulo. Enquanto Soverik estava despreocupado. Isso é para você descobrir. Vamos falar sobre por que você gosta tanto de apanhar. Você gosta? Gaster parou de andar para frente. Ele estava quieto e tremendo um pouco. Soverik ligou de volta para ele quando percebeu seu comportamento estranho. Ei, Gaster, o que está acontecendo com você? Eu estava sendo espancado para poder alcançá-lo. Acontece que eu estava perdendo meu tempo. Aqui estou eu, ainda brincando no estágio preparatório, enquanto você está prestes a começar o estágio de proficiência em luta. Eu pensei em lutar. Vicky vai me dar uma vantagem sobre você, já que pensei que você ainda estava trabalhando no estágio de técnicas. Eu estava errado. Você provavelmente vai me deixar para trás aqui. Sério, você está com ciúmes? Não estou com ciúmes. Simplesmente não posso admitir a derrota. Não devo admitir a derrota. Gaster lembrou Soverik dos 2 macacos sábios de batalha que acabaram de lutar na arena. Eles também ficaram atolados com o que Soverik considera irrelevante. Pare de ser tão dramático. Todo mundo tem diferentes pontos fortes e fracos. Todo mundo tem diferentes talentos e habilidades. Gaster gritou, mas não é justo. Soverik riu. Claro, não é justo. A vida não é justa. Pare de pensar como um idiota. Você tem a ajuda de Adrik, não é? Ele lhe fornece força vital. É por isso que você está cheio de vitalidade e eu sei o que você pretende fazer com isso. Você quer que Vicky bata em você enquanto você está neste estado para que sua vitalidade possa curá-lo e fortalecê-lo. E pegar um atalho, ou trapacear? Quem mais tem um reservatório de força vital em seu pé que é o que eles podem usar para se fortalecer em vez de se exercitar? É justo que você tenha essa vantagem. Soverik tentou obter um suprimento de força vital de Adrik, mas Adrik recusou até que ele o ameaçou com Gaster. No entanto, Gaster pode simplesmente pedir e obter tanta força vital quanto quiser. Só porque seu ancestral tinha um relacionamento próximo com Adrik. Não é trapaça. Trabalho duro pelo que tenho. A força vital é uma vantagem que obtive devido ao trabalho árduo de meu ancestral. É minha herança. Gaster mantido. Quem disse que eu não trabalho duro pelo que tenho? Sua linhagem é sua herança. Essa força vital é um tratamento preferencial. Nem todo mundo tem uma linhagem real como a sua que lhes dá uma vantagem em afinidade elementar e tudo mais. Você trabalhou difícil para sua linhagem? Não. Quando foi a última vez que você treinou seu núcleo de vitalidade?
Aquele sem uma linhagem, ter que trabalhar duro para aumentar a conversão de seu núcleo de vitalidade e, ainda, podem falhar em se tornar entidades de mana. Você não precisa treinar seu núcleo de vitalidade e você progride todos os dias. Sua linhagem é uma trapaça, uma vantagem injusta. Todos com uma linhagem estão trapaceando. As pessoas não nascem iguais. A vida não é justa. A voz de Soverick tornou-se zombeteira quando ele terminou seu discurso. Então e quanto a você? Qual é o seu truque? Por que você é tão bom? Não consigo alcançá-lo mesmo com meu tratamento preferencial. Porque sou inferior a você. Soverick falou com orgulho. Trabalhei muito para chegar onde estou hoje. Sou o primeiro da minha espécie. Não tenho comparação e não posso ser comparado a ninguém. É por isso que sou tão bom. Gaster olhou para ele e disse: um dia, vou subir acima de você e vou pisoteá-lo. Soverick respondeu: um dia, vou me erguer acima do mundo e pisotear o mais forte sob meus pés. Tudo o que estiver em meu caminho será esmagado. Boa sorte em sua empreitada e tome cuidado para não ser esmagado. Gaster assistiu como Soverick se virou e saiu. Ele o observou com olhos inflexíveis. As mesmas que o ancestral Gastorix usava enquanto observava os melhores guerreiros. Gastorix nasceu fraco e, portanto, não conseguiu acesso às águas da origem, ou boas árvores. E ainda assim ele não aceitou a derrota. Ele continuou a trabalhar duro e a sorte sorriu para ele quando conheceu Adric. As coisas mudaram então. O trabalho árduo de Gastorix, quando combinado com a ajuda de Adric, rendeu uma colheita abundante. Gastorix alcançou grandeza e força. Então Adric estava prestes a morrer e Gastorix não cedeu ao destino. Ele partiu para o antigo campo de batalha onde lutou e quase morreu várias vezes. Ele era forte, mas havia pessoas mais fortes de todas as raças no antigo campo de batalha. Ele foi espancado, quebrado e derrotado. E ainda assim ele não aceitou a derrota. Ele treinou e ficou melhor. Ele foi para a Torre do Céu e lutou com sua vida em risco. Ele voltou triunfante, mas era tarde demais. E ainda assim ele não aceitou a derrota. Gastorix sacrificou tudo para salvar seu amigo, inclusive o prêmio que ganhou com a vida em uma aposta. Então ele ficou de guarda enquanto os próprios céus estavam determinados a acabar com seu amigo. Dia após dia, ele sofria sob a barragem de relâmpagos. Seu corpo e mente estavam cheios de dor e ele estava quase quebrado. E ainda assim ele não aceitou a derrota. Ele se levantou toda vez que foi enviado para o chão e lutou mais. Ele lutou mais e se tornou mais forte por isso. Ele compreendeu a lei do raio e o raio não poderia mais prejudicá-lo. Mas uns céus aumentaram sua punição e apontaram para a destruição total. Por anos e anos, ele sofreu enquanto era golpeado pela destruição. Desta vez, ele foi quebrado de corpo e alma. E ainda assim ele não aceitou a derrota. Sua força de vontade o ajudou a permanecer consciente e, ele finalmente compreendeu a lei da destruição. O ancestral Gastorix nunca aceitou a derrota. Alguns podem dizer que não importa, que não muda o fato de que ele foi derrotado. Que ele está sendo teimoso e irracional. Que sua teimosia muda o fato de que ele foi derrotado inúmeras vezes e pisoteado. Mas ele não precisa ser razoável, porque raios e destruição não são razoáveis. Se ele não fosse teimoso e inflexível, teria ficado caído depois de ser pisoteado. As inúmeras pessoas que menosprezaram a figura derrotada de Gastorix e desdenharam matá-lo não teriam se arrependido dessa decisão. Relâmpago e destruição ignoraram seus apelos, súplicas e sofrimento, eles eram teimosos e irracionais. Então ele aprendeu a ignorar tudo e ser teimoso. Foi assim que ele se tornou o primeiro na linha de Punishment Lichtning e Destruction Royal Bloodline. Capítulo 159 Determinação. Gaster tem a linhagem de Punishment Lichtning and Destruction. Com ela, veio a resolução de ignorar tudo o mais é ser teimoso. Ele será amaldiçoado se aceitar a derrota. Seus olhos brilhavam com o fogo da determinação. Ele repetiu a promessa que fez ao filho mais velho. Um dia, eu vou subir acima de você e vou pisar em você. Então ele partiu, para forjar seu caminho enquanto Soverick foi encontrar Litori. O encontro de Soverick com Gaster não foi nada agradável, mas ele ainda quer completar esta pequena tarefa, especialmente, porque terá um retorno maior quando usado contra Mila. Ele foi direto para a sala de treinamento e a encontrou se exercitando. Ela estava mais focada no treinamento físico, porque é a área que ela está perdendo.
Ela tem sua vantagem na mente e se concentra no corpo, enquanto Gaster tem uma vantagem no corpo, mas optou por se concentrar no corpo. Ele aprovou a decisão de Litori mais do que a de Gaster. Ela está tentando consertar sua fraqueza enquanto Gaster está focando em sua força. Cada decisão tem suas vantagens e desvantagens, mas Litori tem apenas sua linhagem para ajudá-la. Gaster também tem um suprimento infinito de força vital. A força vital é preciosa e ainda útil até o nível do transcendente. E no entanto, Gaster está reclamando de outra coisa. Tal é a ganância pelo poder. Nunca pode ser o suficiente. As pessoas buscam o poder por diferentes razões. Para Gaster, é a necessidade de sair vitorioso de todos os adversários. Ele foi facilmente notado quando entrou na sala de treinamento. Seu pelo o destaca demais. Litori ouviu e veio alguns minutos depois. Ela acenou para ele. Ei, ancião. Como você está? Eu estou bem. Vim checar você. Como está o seu progresso no treinamento? Soverik respondeu. Você veio nos checar para que você possa pegar algo da mamãe? Soverik sorriu. Não admito nada. Litori riu. Isso é tão típico de você. Você não faz nada sem um propósito e esse propósito deve ser benéfico para você. Essa é uma acusação infundada. Litori riu ainda mais. Eu entendo e não uso isso contra você. E quem você é? Devo dizer que sua visita é apreciada, independentemente do motivo. Estou bem, mas o progresso tem sido lento. Nossa linhagem é focada apenas na qualidade, mas não a quantidade da nossa ordem de vida. Temos que melhorar a quantidade nós mesmos e não é fácil. Estou progredindo cada vez menos quanto mais trabalho. Já se passaram 5 meses desde que começamos a academia e nesse ritmo, não terminarei o estágio preparatório até que um ano se passe. É muito frustrante. Soverik ouviu enquanto Litori reclamava de seu treinamento. Ela estava se esforçando tanto para o estágio preparatório físico, quanto para o espiritual. Ele comparou a quão bem ela poderia se sair no segundo estágio. Gaster e ela podem não ter uma vantagem definitiva um sobre o outro agora, mas as coisas vão mudar no segundo estágio. Gaster terá vantagem em força de vontade e determinação, mas não será capaz de enfrentar a mente analítica de Litori. O treinamento físico precisa tanto de perspicácia mental quanto de proeza física. Trata-se do perfeito controle dos recursos do corpo e da capacidade de adaptação a condições desfavoráveis. Para se adaptar, é preciso ter a mente aberta. É algo que definitivamente falta em Gaster. Já o Litori poderá fazer uns ajustes necessários para superar uns desafios. O estágio de técnicas físicas visa quebrar maus hábitos e aprender outros melhores. Se Gaster é muito teimoso para quebrar seus hábitos, como ele espera aprender? Não importa o resultado da segunda etapa, Soverik tem certeza de que terá um impacto muito maior em Gaster. Soverik a ouviu falar por mais de uma hora. Ele deu a ela alguns conselhos aqui e ali, mas era principalmente Litori quem falava. Ele se desculpou um pouco depois para iniciar sua terceira etapa. Ele não contou a ela sobre seu progresso, então, ela presumiu que ele ainda estava desafiando o segundo. Ela tinha certeza de descobrir se falasse com Gaster, ou, quando ele lutasse na arena, mas ele não se importava com qual poderia ser sua reação. Ele não tinha obrigação de informá-la sobre seu progresso e os pensamentos dela sobre isso são problemas dela. Ninguém pode dizer que nunca tentei. Eu os visitei 2 vezes em menos de 6 meses. Essa é uma frequência muito alta. Hora de treinar, pensou com satisfação. Ele gastou mais de 2 horas em suas visitas a eles, tempo suficiente para ele terminar alguns desafios. Portanto, pode ser considerado muito esforço e tempo. Agora que ele cumpriu seu chamado dever como o mais velho, ele pode se concentrar no que quer fazer. Ele seguiu a direção de sua visão para uma parte diferente da academia. Quase não houve diferença no ambiente, a academia e toda portas e corredores. Mas ele poderia dizer que esta área é diferente por causa da aura restante de pessoas fortes. Essas auras indicavam que essa área da academia é frequentada por pessoas no mínimo transcendentes. Ele alcançou outra porta que parecia semelhante às outras e bateu seu registrador de pulso contra ela. A porta apitou, e ele foi informado para aguardar a permissão. A sala atrás da porta não pertence a ele, mas a seu novo professor. Essa pessoa o ensinará a lutar com uma lança no próximo período de treinamento. Ele não precisou esperar muito.
A porta ficou verde, então, ele a abriu e entrou. Ele entrou em uma grande sala retangular com várias portas que levavam a lugares atualmente desconhecidos. Havia um macaco sábio de batalha no centro da sala. Este macaco sábio de batalha, macho ou fêmea, tinha um pelo amarelo que empalidecia em glória quando comparado ao pelo dourado de Soverick. O que chamou a atenção de Soverick é que o macaco sábio de batalha estava de alguma forma descansando com o rabo como suporte. As pernas estavam dobradas e o macaco sábio de batalha estava meditando. A cauda não estava no chão, mas na ponta de uma lança vertical, mas invertida. A lança estava parada com a ponta afiada de sua lâmina tocando o chão. Soverick podia sentir que este sábio de batalha estava de alguma forma equilibrando todo o seu peso em sua cauda e a lança abaixo dela. Não havia outra força além da energia que está cobrindo a lâmina, impedindo-a de cravar no chão. Ele conhecia o princípio do equilíbrio e o que é necessário para isso, mas não conseguia descobrir como alinhar seu centro de equilíbrio com sua cauda e a lança o suficiente para atingir tal feito. Provavelmente tem algo a ver com a harmonização mundial. Ele meditou. Ele tinha muitos palpites sobre como isso foi alcançado e ficou satisfeito em tentar analisá-lo quando seu novo professor não reconheceu sua presença. O macaco sábio da batalha sabia que ele estava aqui, deu permissão a Soverick para entrar. Então, para ele entrar, e ainda assim ser ignorado, é um jogo que dois podem jogar. Desafio aceito. Vamos ver quem perde a paciência primeiro. Soverick pensou, consigo mesmo. Não é estranho que uns professores testem seus alunos durante a primeira reunião. O resultado do teste geralmente determina se o professor aceitará o aluno. Portanto, esse cenário não era estranho para Soverick. Ele desejou que eles pudessem acabar logo com isso. Ele também está determinado a frustrar o plano desse professor, seja ele qual for. Adquiriu uma nova perspectiva de vida ao enfrentar e superar os desafios do regime de treinamento. Tornou-se solidificado depois de interagir com seus irmãos. Ele decidiu abraçar sua fraqueza e tentar superá-los como Litori. Foi isso que o fez reencarnar. Ele se viu querendo e decidiu mudar isso. Ele teve que se tornar maior do que era para desafiar as convenções e superá-las. Ser vitorioso, contra obstáculos em vez de ser como Gaster. Embora seja bom, se recuperar, após uma derrota, é melhor nunca experimentá-la. Você ficará mais forte com os despojos da guerra mais rápido do que com a escória da derrota. É melhor não experimentar uma derrota porque pode significar o seu fim. Soverick experimentou muitas derrotas em seu passado, mas permaneceu vivo porque podia sobreviver a seus inimigos, fugir rapidamente e se esconder muito bem. Mas percebeu que não bastava alcançar a excelência. Então ele partiu para alcançar a perfeição. Gaster pode ter determinação, mas quem não tem? A determinação, sempre, pode ser usada para buscar a vitória e não apenas para retornar da derrota. Assim como agora, Soverick está determinado a superar seu professor em uma batalha de paciência. Capítulo 160 Comportamento suspeito. A competição simulada não durou muito. Seu professor estendeu seu sentido divino e alcançou a mente de Soverick com uma construção mental para a comunicação. Você pode ficar em um pé só. Seu novo professor perguntou. Sim, respondeu Soverick. Sentiu uma pequena alegria por ter vencido o teste da paciência. Você pode ficar em uma mão? Sim. Você pode ficar em um único dedo? Provavelmente sim. Ele nunca tentou antes, mas tinha certeza de que conseguiria depois de algumas rodadas de fracasso. Seu professor continuou a fazer suas perguntas. Você consegue se equilibrar em sua lança? Não. Por que você não pode? Soverick resistiu ao impulso de revirar os olhos. Ele respondeu. É porque não faz parte do meu corpo. Não posso controlá-lo tão facilmente quanto posso controlar meu corpo. Mas ele reteve a parte de que apenas um transcendente pode ter o controle necessário para ficar em seu encalço. É algo impossível de alcançar para aqueles que estão abaixo sem recorrer à trapaça. O macaco sábio da batalha sorriu. Você é inteligente. Perspicaz e, também paciente. Eu sou Squaresculo, e devo ser seu professor nas artes iniciais da lança, sua arma escolhida. Não é? E sim. Ótimo. Recebi uma avaliação de seu desempenho no estágio preparatório, e no estágio de técnicas. Seu desempenho está além do extraordinário. É um eufemismo chamá-lo de gênio sem precedentes. Tenho certeza de que você tem orgulho de seus talentos.
Não deixe o orgulho seja a sua ruína. Você não precisa me contar todas essas bobagens. Apenas faça seu trabalho e me ensine sobre a lança. Soverik resmungou interiormente, mas sorriu para seu professor e disse: Não precisa se preocupar com isso, professor Squaresculo. Sou um aluno impecável acima de tudo. Aprender é o meu talento. É mesmo? Então eu direi a você o que deve apontar. Falaremos sobre a lança enquanto seus veteranos estão a caminho. É tradição conhecer e cumprimentar o recém-chegado. Eles não precisam vir. Soverik interrompeu. As sobrancelhas de Squaresculo franziram. Ele perguntou: Por que não? Eu não preciso nem quero a presença deles aqui. Eu também não vou largar o que estou fazendo para vir visitar um recém-chegado no futuro. Eu não me importo com essas coisas. Squaresculo olhou para ele, como se fosse abrir um buraco em Soverik com sua visão. Então ele começou a falar devagar. Entendo. Entendo sua escolha. Você não se importa com as frivolidades do mundo e apenas sua força importa. É uma boa perspectiva, tenho certeza. Provavelmente também é por isso que você não me respeita ou me teme. Você não me chamou de mestre. Você usou a palavra professor. Você não acha que sou digno de tal título? Não sou digno de ser seu mestre. Soverik permaneceu em silêncio. O que ele poderia dizer? Aquele Squaresculo estava certo ou errado? Ele estava certo, mas Soverik não vai admitir isso. Mentir também seria um desrespeito para os dois, então ele ficou quieto e continuou olhando para Squaresculo, totalmente imperturbável. Você não tem nada a dizer. Soverik permaneceu quieto. Squaresculo assentiu severamente. Eu admiro você, você sabe disso. Corajoso e intransigente. Você tem as características de um verdadeiro lanceiro. Mas você tem uma arrogância inata sobre você. É como se você menosprezasse o mundo inteiro. Eu entendo que sua linhagem e o sucesso que você teve em sua vida aumentou sua confiança. Quantos anos você tem agora? Menos de 2 anos, e ainda assim você chegou até aqui. Você tem muito pela frente. Arrogância e orgulho sem força suficiente para apoiá-lo. Aqui você está diante de um transcendente e permanece orgulhoso. Você tem força para sustentar seu orgulho. Tenho certeza de que você se tornará um grande sábio de batalha, mas não deixe sua arrogância interromper seu futuro caminho. Soverik não iria discutir com esse filho adulto que será seu professor. Ele deveria ser o único a dizer ao professor para não ser arrogante na frente dele, mas ele sorriu e disse: Você está certo, professor Squaresculo. Squaresculo suspirou. Isso é uma perda de tempo. Faça do seu jeito. Eu informei seus superiores que eles não precisam vir. Mas alguns deles continuam a caminho. Soverik deu de ombros. Ele havia dito sua opinião. Ele faria o que dissesse e os outros podem fazer o que quiserem. Ele não se importa. Ele só quer aprender a lançar. Eu posso ver seu desejo pela lança e ainda assim você não me apressa. Você tem mais autocontrole do que eu pensava. Squaresculo parou de falar e continuou a observar Soverik em silêncio. Era como se ele quisesse competir com Soverik em paciência. Soverik continuou a observar seu professor em silêncio. Eles continuaram esperando até que a porta da sala se abrisse e um macaco sábio de batalha entrasse. O recém-chegado olhou para Soverik, ele ergueu uma sobrancelha em surpresa, mas não disse nada. Ele estava carregando uma lança que colocou no colo quando se sentou. Então ele se juntou à dupla em silêncio. Mais pessoas entraram para um total de 5. Eles eram agora 7 macacos sábios de batalha na sala sentados, ou em pé em silêncio. Agora que todos estão aqui, vou começar a tradição. Primeiro será a introdução. Squaresculo falou enquanto olhava atentamente para Soverik. Era mais um olhar de desafio do que de curiosidade. Como se quisesse provocar as emoções de Soverik. Soverik começou a suspeitar que seu novo professor queria pegá-lo ou talvez enganá-lo. Ele não era uma criança que pudesse se irritar facilmente. Ele poderia e iria manter a calma, não importa o que seja. Por agora, ele mal ouvia o que os outros 5 diziam, mas anotava as coisas mais importantes. Tudo o que eles disseram pode ser resumido em primeiro sênior, Ciclair, 44º ano com uma classificação de 231. Segundo sênior, Sleep, de Privé Demon, 38º ano, classificação, é igual a 364.
Terceiro sênior, Nargotro, 34º ano, classificação é igual a 527. Quarto sênior, Nobelis, 29º ano, classificação, é igual a 617. Quinto sênior, Just, Vilnez, 24º ano, classificação é igual a 781. Ele obteve 11 pontos principais de sua introdução, que eram a antiguidade, o nome, a quantidade de tempo que passaram na academia e a classificação dos alunos. Eles disseram mais, mas apenas aqueles eram importantes o suficiente para ele tomar nota. Os 5 ficaram em silêncio após a apresentação. Então a sala mergulhou em silêncio por um tempo. Squaresculo só começou a falar minutos depois. Vamos seguir em frente, já que acabou. Em seguida, falarei sobre o que você deve almejar na academia, e como alcançá-lo com sua busca marcial. Então ele ficou em silêncio novamente. Desta vez, o período de silêncio se estendeu por 20 minutos antes que Squaresculo o quebrasse. Como você deve ter adivinhado, há um sistema de classificação na terceira etapa. Há cerca de 1000 alunos na terceira etapa e, eles se envolvem em uma espécie de torneio para determinar sua classificação. Existem 4 regras principais que determinam como os desafios estão feitos. Para a primeira regra, você só pode desafiar alguém que esteja a 50 posições da sua no ranking. Para a segunda, você pode desafiar quantas pessoas quiser, mas cabe a eles aceitarem ou não. Para a terceira regra, você deve aceitar pelo menos um único desafio uma vez por mês. A quarta regra afirma que você não pode pular lutas de marco. Seguiu-se outro silêncio por 5 minutos. As lutas de marco são lutas que devem ocorrer quando você tenta passar de um nível para outro. Cada nível é composto por 100 classificações. Existem 14 lutas de marco no total. Eles estão no 0, 10º, 20º, 50º, 100º, 200º, 300º, 400º, 500º, 600º, 700º, 800º, 900º, milésimo posições. Isso significa que você deve passar as lutas de marco para passar da posição 401 para a 399. A posição 400 é onde você fica se passar a luta de marco. As posições de marco são as únicas posições que podem ser ocupadas por mais de uma pessoa. Você luta contra marionetes com um nível crescente de habilidade e poder nas lutas de marco. Outro silêncio por 10 minutos. Existem apenas 2 maneiras de se formar na academia. Você deve completar 12 das lutas marcantes, ou obter uma certificação de seu professor. Não é obrigatório se formar. Você sempre pode optar por desistir e ir para casa. Mas sua graduação garantirá a você uma vaga no nível terciário da academia, ou estágio da entidade mana. A luta do Marcos Ilch é opcional e, configurada com o poder e a habilidade da última pessoa a vencê-la. Portanto, aumentou em dificuldade ao longo dos anos. Apenas o melhor dos melhores pode vencê-lo. Então Squaresculo fez mais uma das longas pausas de silêncio que faz durante sua palestra. Se Soverik suspeitava que estava sendo enganado antes, agora ele tem certeza. Ou Squaresculo estava aproveitando esses períodos de silêncio para relaxar a garganta, ou estava pressionando Soverik para ficar com raiva. A primeira opção é altamente improvável, porque não há como um transcendente ter dor de garganta. Além disso, não há como alguém ter dor de garganta se estiver se comunicando com seu sentido divino. Portanto, seu professor, por um motivo ou outro, deve estar atrás dele. Olá. Essa novela foi tirada de Novelpin.